Salve, salve, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Gazeta Esportiva primeira edição. Hoje com uma bancada meio diferente, mas a gente já tem entrosamento. Meu nome é Gabriel Benz, vim apresentar o programa e eu tô aqui com o Thomas. Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E vai ser um programa muito bom. Vai ser bom. Sexta-feira, Sextou, semana. clima descontraído, tem muita coisa aí pra gente discutir, pra gente acompanhar. Já vamos soltar a enquete aqui então, né? A enquete hoje tá até bem fácil, na minha opinião. A gente já vai discutir. A enquete é se o Corinthians deve ou não priorizar a Copa Sul-Americana. E aí, Thomas? Olha, eu acho que a nossa enquete tem a opção sim ou não e eu Sim. vou na opção com certeza. Com certeza. Você acha que o Corinthians, então, o foco tem que ser na Sul-Americana e o brasileiro? Eu acho que é a chance mais fácil do Corinthians conquistar um título esse ano, mais um. O estilo de jogo do Corinthians bate com a competição mata-mata, então realmente um jogo em casa muito forte, uma defesa muito boa fora de casa para manter um empate ali, ganha em casa e aí consegue ir avançando. Justo, eu vou assinar embaixo, vou concordar. E você, se você quiser concordar, pode comentar na nossa live. Você estando aí no Twitter, no Facebook, pode comentar no chat. O Thomas vai ficar lendo aí os comentários. A gente está sempre acompanhando, vai curtindo a página, vai compartilhando com os amigos, vai chamando todo mundo, que o programa vai ser longo. O programa vai ser longo. Se quiser discordar, também pode comentar lá, viu? Discordar é sempre bom. Pode dar uma alfinetada no rival. E, bom, falando de Corinthians, vamos começar com o Corinthians, que jogou ontem pela própria Sul-Americana, ganhou de 2-0 do Montevidéu, o Wanderers, pelo jogo de ida das oitavas de final. O jogo foi no Itaquerão. E, bom, eu acho que, para começar, minha opinião sobre o jogo, foi um jogo muito bom do Corinthians. O Corinthians que está numa crescente. Eu acho que eu esperava muito menos e queria fazer um destaque. O Cleison e o Pedrinho fizeram uma entrevista coletiva falando que era muito difícil os pontas fazerem gols no Corinthians. E aí me vem num jogo importante, assim, de oitava de finais, e os dois fazem gol. Os dois fizeram gol. Caraca, né? Eu fiquei surpreso. O Corinthians que entrou com Cássio, Fagner, Manuel, Gil, Danilo Avelar, Gabriel, entrou o Jadson no lugar do Gabriel, Júnior Urso, Sornosa, Matheus Vital no lugar do Sornosa, Pedrinho, Wagner Love e Cleison, que entrou o Bocelli também. Os gols foram de Cleison aos 20 minutos do primeiro tempo e o Pedrinho aos 41 do segundo tempo. Cleison, que não fazia 2 gols em 2 jogos seguidos, fazia um tempo, hein? Fazia 2 anos, né? E realmente o Corinthians foi muito bem. Foi um resultado surpreendente para mim, um desempenho surpreendente. O resultado nem é tanto. Sim. O Corinthians era favorito na partida mesmo. Mas a forma como o Corinthians jogou, pressionando o adversário, bastante ofensivo. Isso que me surpreendeu. O Corinthians trocar quase 500 passes, errar menos de 10% dos passes. O Pedrinho e o Fagner trocaram mais de 50 passes durante o jogo. Não, ainda mais sendo uma competição mata-mata. Sim, tem toda uma pressão. O time um pouco mais resguardado lá atrás para não sofrer o gol fora de casa, né? Que é um critério de desempate. Exatamente. Então, realmente, o Corinthians mostrou muita força e qualidade para talvez aí brigar na competição. Exatamente. Falando em mata-mata, o Pedrinho levou um cartão amarelo e não vai jogar a partida de volta, que acontece em Montevidéu. É um desfalque e o questionamento que eu faço para você, Thomas, e para você que está acompanhando, isso vai influenciar no resultado da partida? Eu acho que a ausência do Pedrinho não vai prejudicar tanto o resultado da partida, o desempenho do Corinthians. Eu acho que vai ser uma partida diferente do jogo na Arena Corinthians. Eu acho que o Corinthians vai jogar mais defensivo mesmo. O jogo é fora de casa e o Corinthians tem uma super vantagem aí. Pode perder de 1-0, que ainda leva a classificação. Eu acho que talvez o Carille possa até colocar um meio-campista, possa resguardar um pouquinho mais o time, usar um toque de bola mais refinado ali para prender a bola no meio campo, fazer um jogo mais catimbado. E antes da gente passar, eu queria levantar um último ponto, uma última interrogação. E o Bocelli? Você acha que ele ainda consegue cavar um espaço nesse time, consegue se firmar? É uma questão difícil, é complicado a questão do Bocelli, mas ele tá tendo alguns minutos agora. Voltando aí a ser ativo nos jogos. Vai jogando, vai tendo chances, no treinamento também, vai chamando a atenção do Carille. É uma boa opção pro Corinthians. Agora, ser titular acho que é um pouco difícil, ver como o Gustavo vai voltar também, mas para ser titular eu acho que tá um pouco difícil para ele. Bom,
Você pode ir comentando, o Corinthians joga contra o Fortaleza, que é o 14º lugar, no Castelão, nesse domingo às 19 horas, às 7 horas da noite. O Corinthians está em 10º lugar no Brasileiro, com 16 pontos, ali naquela zona que todo mundo que se ganhar sobe 5 posições, ou se perder vai para o rebaixamento, tá uma zona, né, esse brasileiro. Bom, vamos falar um pouco de Palmeiras e você pode ir comentando que a gente já vai começar a ler os comentários. O Palmeiras que encontra o Vasco, que é 15º colocado, tá com 12 pontos, tá nesse embromation aí, que vai ser reencontrado por Daverson, que tá numa fase ali nem tão boa, disputando vaga com Borja, que agora ressurgiu, mas é um momento que pode ser bom pro Daverson, porque Com certeza. Daverson que fez gol de título aí em cima do Vasco, pode trazer boas memórias. Boa. A fase dele não é boa, mas o desempenho dele contra o Vasco é interessante. Sim. Ele, na estreia, o primeiro gol dele, né, foi contra o Vasco. Ele fez o gol do título do Campeonato Brasileiro em 2018 contra o Vasco. Então, o Daverson tem boas memórias contra o Vasco, mas pode ser que ele não jogue, né? O Filipão ainda fica aí não a revelou dúvida. A escalação e pode ser que ele vá com Borja. O que você gostaria? Borja, Daverson, quem você gostaria de ver nesse ataque? Eu acho que essas coisas têm impactam um pouco no jogador. Então, para essa partida especificamente, eu iria de Daverson, principalmente por conta do adversário. Conta do adversário e dessa história que ele tem contra o Vasco. Eu Mas acho se fosse que por isso momento, conta um pouco pro futebol. Se fosse por momento, você ia com Borja, então. Pelo momento iria pro Borja, dar uma confiança para ele também. Foi bastante questionado pela torcida. Pra falar a verdade, eu não lembrava de todas essas estatísticas do Daverson com o Vasco, mas quando eu fui acompanhando, eu falei, caramba, é verdade. Talvez valha a pena colocar o Daverson, porque se o cara resolve contra o Vasco, pra quê, né? Pra que mexer? Dá pra garantir. O jogo rola nesse sábado, às 5 horas no Allianz, e tem mais mercado rolando no Palmeiras. Palmeiras que tem pouco dinheiro, vai conseguir jogador sem custos, muito provavelmente. Olha a sorte. Além do Vitor Hugo, que tá basicamente certo aí, por 5 milhões de euros, por 100% dos direitos econômicos, o Henrique Dourado tá aí para ser confirmado, já foram vistos na Academia de Futebol do Palmeiras, já foram flagrados com uniforme, almoçando no CT, então provavelmente eles serão acertados em breve. Né? E teve jogador comentando e elogiando. Rafael Veiga, grande Rafael Veiga, que tá em boa fase também, elogiou as contratações, falou que os dois vão somar bastante ao elenco. E você, o que você acha, Tomás? Eu acho que são boas contratações. O Vitor Hugo vem para fortalecer um setor defensivo do Palmeiras que já é muito bom. E ele tem uma característica ofensiva também muito boa, né? Curiosamente, ele fez muitos gols já pelo Palmeiras. Zagueiro pode artilheiro, entrar né? na lista aí dos 10 zagueiros que mais marcaram pelo Palmeiras. Então ele tem essa qualidade tanto defensiva quanto ofensiva. E o Henrique Dourado é um bom atacante. Eu não diria que ele é assim acima da média, Sim. mas ele é um bom atacante, cobra bem pênaltis, né? O que às vezes tem sido um problema para esse time do Palmeiras. Ainda mais recentemente. Mas aí ele vem para somar, como o Rafael Veiga falou, e disputar essa posição com o Borja e o Daverson, que alternam bons momentos. Então, eu acho que realmente não vem com status de titular, longe disso, nem mesmo o Vitor Hugo, acho que vai ter que cavar um espaço aí, porque tem uma zaga bem consistente, o sistema defensivo bem consistente, tem o Palmeiras, e muita coisa pode acontecer. Outro reforço que não vingou ainda, não teve nem oportunidade por conta de 1000 motivos, é Ramírez. Ramírez voltou a sentir uma lesão no tendão adutor e desfalca o Palmeiras nessa rodada. Palmeiras que está numa situação um pouco complicada ali no Brasileiro, não sabe se vai continuar sendo líder, se vai perder, se vai cair, se vai empatar. O Palmeiras pega o Vasco e está empatado na liderança com 26 pontos com o Santos. Aí a pergunta que fica, será que o Palmeiras vai sair dessa onda de derrotas e má fase? Ou o Santos vai continuar e vai pegar a sexta vitória, vai engatar e vai pegar a liderança? O Santos e o Palmeiras devem vencer os seus jogos, eu imagino. O Palmeiras com um pouco mais de dificuldade, pega um adversário mais forte, tradicional, o Vasco que está ali no meio da tabela, brigando ali buscando, para evitar a zona de rebaixamento, mas também está próximo ali do meio da tabela.
Então, eu acho que o Palmeiras deve vencer e o Santos também aproveitar o apoio da torcida, né? A torcida esgotou os ingressos Isso é bom. Disponíveis, 11.500 entradas. Então, com o apoio da torcida, eu acho que o Santos também vai repetir as boas atuações das últimas rodadas e vai tentar ali se aproximar ainda mais do Palmeiras no saldo de gol. Tem Justo. chance de marcar vários. Vai continuar, vai levar para frente essa enrolação. E vai enfrentar o lanterna do campeonato, Sim. que é o Avaí, que tem só 5 pontos. Então tem uma chance ali de goleada. Né? Bom, antes da gente ler os comentários, que eu acho que agora é o momento, eu vou palpite assim na lata. Jogo do Palmeiras e Vasco, vai ser quanto? 2-1 Palmeiras. E o do Corinthians que a gente não fez? Contra o Fortaleza? 1-1. 1-1? Seu empatezinho. 1-1 e 2-1, foi isso? 1-1 Corinthians e Fortaleza e 2-1 Palmeiras e Vasco. Beleza, deixa aí seu comentário. E aí, tem gente comentando bastante aí? Opa, tem bastante gente comentando aqui. O Sandro Gomes falando que o Corinthians tem que ganhar tudo. Confiante. Exigente. E aí tem pessoal aqui, o Juscelino Silva Torres, falando que tá curtindo aqui de Senharó, no Pernambuco. Um abraço para Pernambuco, então. E que ele concorda com a gente, deve priorizar, sim, a Sul-Americana, o time do Corinthians. Não esquece de votar na enquete, hein? O Edenilson Cunha tá aqui fazendo sua torcida pro Palmeiras, agora vai Verdão, querendo se distanciar aí do Santos na liderança, né? Pra quem falou que o Brasileirão tava decidido nas primeiras rodadas, tá queimando a língua, hein? E o Juscelino Silva Torres aqui também falando do Flamengo, né? Que perdeu de 2-0 pro Emelec e ainda por cima vai perder o Diego, né? Diego que sofreu uma lesão grave, fez a cirurgia já, vai ficar um tempinho fora aí. Teve lesão ligamentar, quebrou o osso, foi assim... complicado, tem uma complicado. recuperação difícil, né? Pra ele voltar, que vai demorar não um pouquinho. estava numa fase tão boa também, com problema de pênalti, com uma fase no time. Acho que vai ser bom para dar um respiro na carreira, né? Que ele estava bem pressionado. Bom, vamos falar de Santos? A gente já deu uma pincelada no Santos, a gente falou dos números dos ingressos, inclusive esgotou as 11.500 entradas, batendo a média de público na Vila. Nesse ano, a média estava sendo de 9.900 e tralalá, e agora foram vendidas mais de 11.500 entradas para esse jogo. O São Paulo, ele sempre vai com uma formação diferente, mas sempre temos aqui uma provável escalação. Quer mandar aí na colinha? Vamos lá, o São Paulo ensaiou o Santos no último treino com 4-3-3, com Everson, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge, Diego Pituca, Carlos Seixas e Jean Mota, Eduardo Sacha, Soteldo e Uribe no ataque. Será que o Uribe vai fazer o dele? Olha, ele tá buscando. Essa é a minha aposta. Gol. Os jogadores já revelaram que querem ajudar ele a marcar. Esse é um ambiente legal, né? Você vê que o time tá num momento bom, num ambiente bom, quando os caras querem desencantar todo mundo. Todo mundo quer fazer gol, todo mundo tem que fazer gol. Mas também essa é uma dúvida do São Paulo, né? Sim. Se o Uribe vai acabar jogando ou não. O São Paulo ele também tem a opção de começar com 3 zagueiros, como foi na última partida. Então, realmente, a escalação não está confirmada, mas ele tem trabalhado nesse 4-3-3 aí para a partida. Esquema ofensivo, como a gente bem conhece, né? O Santos joga esse futebol ofensivo. O São Paulo ele gosta muito, ele quer o time sempre lá na frente, pressionando o adversário. E outra coisa que os jogadores do Santos pediram foi o apoio da torcida, né? E a torcida correspondeu, esgotou as entradas, deve fazer uma festa muito bonita lá na Vila Belmiro para apoiar o Santos, que vai tentar buscar a liderança do campeonato. Bom, mas falando em Vila Belmiro, não tem só notícia boa rolando. Essa semana teve um monte de notícia falando de cadeira cativa, que o Santos recuperou 70 cadeiras cativas, mas hoje teve mais polêmica com os ídolos eternos do Santos. Os ídolos saiu por aí, que você inclusive pode conferir a matéria completa no gazetesportiva.com, que os ídolos estavam sendo proibidos de assistir os jogos nas suas cadeiras cativas na Vila. O Santos negou, o Pérez saiu dando uma coletiva afirmando que era uma covardia estarem afirmando isso,
que eles tinham acesso sim às suas cadeiras, mas que ia mudar o esquema com os convidados deles. Isso. Então, não se sabe se eles foram proibidos e voltaram atrás. Tem todo aquele... Mas essa situação não era nem pra ter acontecido, não precisava ter né? acontecido, né? Os caras são ídolos eternos do Santos. Sim. Eles recebem uma aposentadoria do Santos para sempre. Eu acho que deixa os caras lá com as cadeiras cativas deles, deixa... Não, por tudo que fizeram. Por tudo pela que história fizeram, do Santos, são, né? mas inclusive tem mais 12 mil lugares para todo mundo sentar, então tá bem tranquilo. Bom, saindo da Baixada, voltando para a capital, vamos falar um pouco de São Paulo. São Paulo enfrenta o Fluminense, que não está perto de estar numa boa fase, está em 17º lugar, está com 9 pontos. O São Paulo, que saiu de um marasmo de 2 meses sem vencer, pulou não sei quantas posições, está em 5º lugar com 18 pontos, mas também está naquela zona que se perder e os outros times ganharem, volta para 10º lugar. Enfrenta o Fluminense no Maracanã no sábado às 7 horas da noite. Um reencontro, na verdade, que vai rolar legal, é o jogo do São Paulo contra o Ganso, depois de uma passagem cheia de altos e baixos, de mais de 200 partidas, foram 24 gols e 49 assistências. E ele conquistou o título da Sul-Americana com o São Paulo, naquela final estranha contra o Tigre, né? Aquela final que ninguém entendeu o que aconteceu até hoje. Ele não jogou, né? Tava Sim. no banco, a final, mas ele participou da semifinal, Sim. disputou os 2 jogos. E ele realmente teve ali seus altos e baixos no São Paulo, teve momentos assim de grande estrela e teve momentos assim que decepcionou a torcida total. Que é muito o que o São Paulo tem vivido nos últimos anos, né? Qualquer jogador que vai para o São Paulo, não importa o status que ele chegue, ele tem vivido altos e baixos. É difícil você apontar um cara do São Paulo como, esse cara tem resolvido tudo e o time não tá ajudando. Sim. É difícil apontar esse cara. Talvez, quem sabe, um Volpi daqui um ano, 2 anos, se fizer uma boa sequência aí no gol. Pode ser, mas o Ganso aí eu vou apostar numa lei do ex. Lei do ex, gol também, do Ganso. contra o São Paulo. Mas é gol Talvez do Ganso gol ou não. vitória? Talvez uma assistência. Ah, tá. Uma boa partida do Ganso. Boa partida aí. do Ganso. Eu acho que isso vai acontecer. Lei do ex é uma máxima do futebol aí, Sim, sempre tem que acontece. Tem que acontecer. Então, nesse jogo, o Ganso talvez seja um dos principais nomes aí. Sim. Né? Tá recuperando o seu futebol. Com o Fernando Diniz, ele tem uma chance aí de jogar mais num estilo que favorece o jogo dele, bastante toque de bola. Então, realmente, acho que ele pode fazer uma boa partida contra o São Paulo. Ele deve estar bastante motivado também para enfrentar o ex-clube. Deve ser uma sensação legal você poder aplicar a lei do ex, assim, de graça. Ainda mais que o Fluminense, como a gente falou, tá vindo de altos e baixos. Tem um técnico do futebol moderno que tá agradando os olhos de quem vê, mas não tá trazendo resultados, assim como, por exemplo, o futebol do Santos. O Fluminense precisa da vitória. Sim, precisa muito tá dessa vitória. Ali na parte de baixo da tabela, tá brigando na zona pra de não cair. rebaixamento. Tá no começo do campeonato ainda, mas é 10, 11 perigoso rodadas. você ficar lá embaixo no começo do campeonato. Sim. Porque aí você demora para reagir, pode ser que a situação fique complicada. Melhor não deixar para o final, Sim. né? Bom, trazendo mais um destaque aqui, o Cuca igualou o aproveitamento de Jardine em 16 partidas e ambos fizeram 4 vitórias, 8 empates e 4 derrotas com 41% de aproveitamento. Ainda não chegou perto do aproveitamento de Mancini, que fez 9 partidas só, mas Mancini estava com 48% de aproveitamento, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. E isso só evidencia o momento conturbado do São Paulo, Sim. né? Foram 3 treinadores aí desde o começo da temporada. Apesar de ter chegado na final do Campeonato Paulista, ele chegou também Sim. nos trancos e barrancos, numa semifinal ali contra o Palmeiras, decidida nos pênaltis. Que não aconteceu nada nos 2-0 jogos, a né? 0, Então, São Paulo tem tido bastante dificuldade Sim, na criação, exatamente. no ataque. O ataque tem falhado bastante. A defesa melhorou. O Cuca conseguiu consertar a defesa do São Paulo, tem tido bons resultados, não tomando gols bobos como vinha tomando. Tem melhorado, mas é o que a gente trouxe aqui no primeira edição desde o começo do ano. O São Paulo está com um projeto que é trocar as rodas do carro com o carro em movimento.
Então, troca técnico no meio, está resolvendo situação de atacante agora. É Pato, o Everton, quem que é o centroavante? Então, é um time que está constantemente em reformulação, seja na comissão técnica ou seja dentro de campo. Então, fica difícil você ter um projeto que almeje títulos. Inclusive, foi a enquete esses dias, né? Se o São Paulo ia brigar pelo título, ia brigar pela Libertadores. Eu não estava aqui para votar, mas eu votaria que o São Paulo estaria brigando para se classificar para a Libertadores. Sim, sim. Bom, o São Paulo, um número agora importante do São Paulo, que melhorou muito depois da Copa América, é que dobrou o número de passes certos após a parada justamente da Copa, de 4,2 para 9 passes certos por jogo. Isso é um número importante da gente trazer, que o São Paulo realmente, todo aquele jabá que o Cuca vendeu, que ia melhorar depois da Copa América, que ia usar a pausa para treinar muito, funcionou. Os chutes, o São Paulo melhorou bastante ofensivamente, teve o Pato já mais inteirado, solto, né? Ali, do estilo de jogo do Cuca. A forma de jogar também, o São Paulo chutando bastante de fora da área. Realmente o São Paulo precisava dessa mudança, né? Precisava mostrar para o seu torcedor que tá brigando, que quer alguma coisa, precisava dessa vontade de vencer, que está demonstrando depois da Copa América. Apesar de ter lá suas limitações, como quase todos os times do Brasil, se não que todos, time no Brasil não tem limitações? Tá mostrando um futebol mais contundente, goleou na última rodada, fez um 4-0 contra a Chapecoense em casa, ajudou a torcida também a apoiar o time, ficar mais feliz ir no estádio, assistir o São Paulo, acompanhar as partidas. Então eu acho que o São Paulo conseguiu ali se ajeitar. Isso é bom. Agora, assim, não deve brigar pelo título, deve ficar ali numa disputa pela Libertadores. Acho que um pouco ali no que vai o Corinthians. Sim. Né? Palmeiras e Santos devem brigar até o final pelo título e São Paulo e Corinthians devem brigar pela vaga ali na Libertadores. E incomodar quem passar pela frente, né? Sim. Bom, antes da gente dar uma última passagem nos comentários, fazer um giro de notícia geral, vamos fazer aquele palpite rapidinho. O jogo do Santos... Acho que vai ser um 3-0, o Santos jogando muita bola. Lanterna, Avaí, 3-0, você acha que vai para amassar, então? Vai jogar, vai com tudo, mais 60% de posse de bola. Vou arriscar tudo aqui. Eu acho que é a cara do Santos fazer um gol 1-0 com 45 do segundo tempo, porque o Santos tem esse padrão. Ganhou 5 seguidas jogando bem, a sexta, meu amigo, pode até ganhar, mas acho que não vai ser bonito. Mas o Avaí vai fazer um jogo duro. Sim. Provavelmente vai jogar bem atrás para tentar segurar um empate, sair no contra-ataque para... Talvez ali. Afinal, ninguém quer ser rebaixado, né? Ninguém quer ser rebaixado. Então, os caras vão jogar, porque tem muito campeonato pela frente. Se vencer, vai ser um resultado difícil pro Santos, eu imagino. E o jogo de São Paulo, com provável lei do ex, Fluminense, São Paulo, quanto? Putz, essa aí é difícil. Mas eu acho que vai ser um 2-2. 2-2. O Fluminense vai tentar ser mais ofensivo. No Maracanã, hein? Vai tentar ser mais ofensivo, mas o São Paulo vai conseguir aproveitar os contra-ataques e vai conseguir empatar o jogo ali. Bom, deixei seu comentário que o Thomas vai ler. Tem mais gente falando aí, tem gente xingando, porque normalmente vocês ficam xingando uns aos outros aqui e esquecem de comentar a enquete, as nossas coisas do programa. Tem um pessoalzinho comentando aqui, vamos ver. O Gabriel Matheus, vai Corinthians. Sempre. Creio que o Corinthians vai melhorar bastante agora nesse segundo semestre. Será? Que o Corinthians vai buscar muita coisa, né? 2 títulos aí, né? O Campeonato Brasileiro, que tá bem complicado, e a Copa Sul-Americana. E ele ainda tá falando que o Santos é um forte candidato para brigar com o Palmeiras no Brasileiro. Porém, o Corinthians também tá vindo embalado aqui. Deve ser corintiano, né? Será que é corintiano? Corinthians ganha tudo aí. Corinthians em tudo. Corinthians tá em 10º lugar, tá chegando. Será que vai chegar? Tem mais 18 rodadas, sei lá quantas rodadas tem muita rodada, a gente tá na 12ª rodada ainda, nem acabou o primeiro turno, tem campeonato pra caramba pela frente. E o Wendel Tavares aqui pedindo um alô pra Camamu, na Bahia. Então um alô aí pra vocês da Bahia que acompanham a gente. Tem bastante gente que torce pro Fortaleza que acompanha a gente, isso é verdade.
esse time aí do Rogério Ceni. Então, um abraço. Falando em Rogério Ceni, o Rodrigo Souza Silva está se perguntando aqui: será que é hora do Rogério Ceni ter mais uma chance no tricolor paulista, já que ele está sendo o técnico revelação do Brasileirão até aqui? Será? Eu acho que ele tá fazendo um trabalho tão bonitinho no Fortaleza, tá crescendo lá, ganhando títulos, disputando, incomodando os times teoricamente maiores que o Fortaleza. Eu acho que ele merece uma continuidade lá, de verdade. Eu acho que se fosse para tirar o Cuca, que não é o momento, e trazer um Rogério Ceni, eu acho que ia ser muito daquilo que a gente sempre fala, de trocar as rodas do carro com o carro em movimento no São Paulo. E ele ali tá pedindo um alô também pra galera de Cansanção, Minas Novas, em Minas Gerais. Toda a galera aqui está ligada na Gazeta Esportiva, primeira edição. Opa, um abraço muito obrigado, pra vocês, a gente um abração agradece muito aí. a audiência. Por enquanto é isso aqui. Por enquanto é isso, então vamos dar um giro na América do Sul, né? Tá tendo Pan-Americano de Lima, os Jogos Pan-Americanos. O Brasil tá com uma delegação gigantesca, com mais de 440 pessoas disputando sei lá quantas modalidades, com muitas possibilidades de medalha. Os jogos oficialmente começam hoje, mas já está tendo jogos de algumas modalidades desde quarta-feira. O vôlei de praia começou muito bem. As duas duplas ganharam todos os jogos. Ganharam as duas partidas que fizeram, Sim, 2-0, muito tranquilo. Jogo tranquilo. E lembrando, hoje decidem, fazem Sim. o terceiro jogo e brigam ali pela liderança da chave. Lembrando que se essas duas duplas ganharem hoje, elas já automaticamente são classificadas para as quartas de finais. Elas pulam uma das fases de mata-mata, o que é bom, que vão ganhar tempo de descanso, mais tempo para treinar. Isso. E é importante ressaltar que o Brasil, no vôlei de praia, é o único país no Pan-Americano que ganhou medalha em todas as edições, desde a participação do vôlei de areia, que é favoritaço. Favoritaço. Tem 5 medalhas de ouro desde 1999, então tem esperanças. Pelo menos de pódio para o vôlei de areia pode acontecer. Outro esporte que começou foi o handebol feminino, que já passaram carro também, já estão classificadas para a fase final. Mas tem time que deixou a desejar, que já não temos tantas esperanças de medalha. As duplas de boliche masculino, né, e feminino já começaram. E são 16 duplas, estão colocadas a masculina em 13º e a feminina em 11º. As esperanças de medalha já não são tão grandes. É isso aí. Hoje, de novo, temos o vôlei de praia com a definição das chaves. O Rugby Sevens vai começar. Então tem bastante coisa nova aí. Tem o pentátulo também que continua, a patinação artística. Você que gosta de esporte, entra na gazetesportiva.com e acompanha tudo, porque a gente vai estar postando tudo lá. Você pode ler todas as notícias para saber o que está rolando no PAN de Lima e também aqui no Gazeta Esportiva Primeira Edição, no nosso giro de notícias e no programa Gazeta Esportiva da TV, que a gente também está fazendo a cobertura. Bom, vamos para um clima descontraído agora, né? Beleza, vamos lá. A semana foi longa, sextou, vamos de redes sociais. A gente faz o nosso quadrinho aqui toda sexta-feira, passa o que bombou na internet essa semana, começando pelo domingo. Domingo teve jogo do Santos, o Santos retomou a liderança, quer dizer, chegou na liderança depois de muito tempo, e teve uma entrevista que ficou marcada do nosso querido Marinho. Marinho que é mestre em entrevistas, né? E ele soltou que ele fez um mini míssel aleatório. E aí o estagiário do Santos, que não é bobo nem nada, mandou um bom dia, meus mini mísseis aleatórios, com essa montagem que ficou fofa. Eu gostei dessa montagem. Não, uma bela montagem e um belo gol também. Nossa, aquele gol. Um mini míssel aleatório maravilhoso. Que ele faça mais, porque isso deixa o futebol mais bonito. Quanto mais mini míssel aleatório, por favor. Outro time que ganhou na segunda-feira, o São Paulo jogou na segunda-feira, foi o São Paulo, meteu 4-0 na Chape, e aí já começam os memes. 1, 2, 3, 4, fazendo aquela música, acho que é do Naldo, nem lembro de quem é. Pra ficar maneiro, joga a ilusão lá no alto. Será que o torcedor tricolor tá iludido? Eu acho que sim, o torcedor tricolor tem essa emoção, assim, ganhou de 4-0, ó o título, tá chegando. Será? E o desempenho o desempenho foi iludir, porque foi um futebol bonito, foi um futebol bonito, 4 gols assim, ninguém tava entendendo nada, ainda mais depois daquele primeiro tempo horroroso que foi, né? Bom, outro jogador que tá iludindo todo mundo é Borja, depende de onde você tá falando, né? Bom dia, papi, dormiu bem por causa de mim, né? Em referência
o herói do jogo contra o Godoy Cruz, que foi Borja, no jogo da Libertadores, salvou, fez um golaço, girou o zagueiro ali, Nossa. tirou do goleiro, foi um gol assim, pelo amor de Deus. E a gente estava discutindo aqui, né? Sobre o Borja merecer ou não, que a gente só colocaria o Daverson pelo histórico contra o Vasco, porque o momento é do Borja. O Borja ajudou ali o Palmeiras a conseguir um empate importante fora de casa na Libertadores. Então, ele tá com moral aí com o torcedor, pelo menos até o final de semana. Até o próximo jogo. Porque se fosse depender da torcida agora, o Borja é titular, deixa o Daverson no banco, porque a torcida é assim, né? Quem tá fazendo gol, que jogue. Outro destaque que a gente traz aqui é esse memezinho aqui do Santos, que nem sempre é uma boa ideia interagir com o mundo. Aí traz um quadrinho. Preciso sair e conhecer mais pessoas, o personagem do Santos. Aí ele sai para conhecer, dá uma olhadinha e o carteiro vira e fala para ele: o Brasileirão já está decidido. É o suficiente por um mês de interação, porque quem fala isso, tenho certeza, tá errado. Tá muito errado o Brasileirão nos campeonatos mais difíceis que tem, porque é muito equilibrado e não tá nada decidido. Olha, eu fui um dos que falou aqui que o Palmeiras já era campeão brasileiro. Sério? E aí a gente vê a disputa ficar mais acirrada. Mas assim que é bom. É bom queimar a língua às vezes, que é bom, você se surpreende. Vamos ver, né? Pode ser que o Palmeiras ainda seja campeão, mas agora o campeonato agora tá bem mais aberto, tá mais interessante, né? Tá mais interessante. E, bom, um negócio que eu vi muito nas redes sociais foi torcedor do Palmeiras zoando o Flamengo. Que o Flamengo perdeu, foi 2-0, não sei o quê. E aí, ó, uma foto do Gomes rindo do Flamengo, mas ao mesmo tempo lembrando que o Palmeiras tinha empatado ontem, no caso, quarta-feira, no jogo da Libertadores. Mas o resultado do Palmeiras bem não melhor. Foi ruim. Foi infinitamente melhor que o do Flamengo. Fora de casa é bom numa competição de mata-mata internacional. Sim, infinitamente melhor. Ali podia até ter um sorrisinho. O Palmeiras era favoritaço. Mas e foi empatou, tranquilo, foi então até aí, tranquilo. Talvez essa cara um pouquinho mais xoxa aí do Gustavo Gomes. Ó, pra fechar a semana, hoje é dia dos avós, então a gente deseja aqui um feliz dia dos avós para todos os avós. E a gente traz aqui algumas referências de avós. Imagina ser neto ou neta desses daí. Qual que deve ser o mais chato? Eu acho que é o Tite. O Tite tem cara de ser mais certinho, mais sério. Não, você vê ali pelas fotos até, né? O Cuco, o Muricy, o Sampaoli estão mais brincalhões ali. O Muricy, olha só o sorriso do Muricy, né? Pelo amor de Deus, é carisma aqui, né? É puro carisma. E o Sampaoli é aquele descoladão, né? Aquele que brinca, paga de jovem. Tá certo. Então, feliz dia dos avós aí pra todos que são, né? Que nos acompanham. Um abraço. Bom, antes da gente fechar, tem resultado da nossa enquete. A nossa enquete que era se o Corinthians deve ou não priorizar a Copa Sul-Americana. A gente votou que sim, aqui na nossa bancada. O pessoal nas redes sociais falou que sim. E o resultado foi 56% dos votos para que sim, o Corinthians deve sim priorizar a Copa Sul-Americana. Assinando embaixo aqui com o que a gente falou, mas não foi tão discrepante. Foi bem apertado, eu não esperava. Não, acho que o pessoal gosta do brasileiro, né? E com uma chave que o Corinthians tem na Sul-Americana, assim, mais tranquila, eu imaginava que o torcedor fosse pensar mais no título da Sul-Americana. Que é um caminho para a Libertadores, é um título. Agora, esse voto no não, eu acho que é mais no título das duas competições que ganhar o brasileiro e não ser tinha essa opção, da né? Sul-Americana. Não era focar na Sul-Americana, no Brasileirão ou nos dois, né? Não tinha essa opção. Porque o torcedor é assim, né? O torcedor quer ganhar todos os títulos possíveis, então tá certo, realmente na enquete reflete isso. Mas se for para focar em algum, fica que seja a Copa Sul-Americana. Bom, acho que por hoje é só, a gente conseguiu passar tudo. Pode continuar votando na nossa enquete, ela vai ficar no nosso site, pode continuar comentando, pode compartilhar. Curte aqui a nossa página, curte esse post, pode compartilhar com seus amigos, se inscreve no nosso canal do YouTube, a gente está com mais de 250 mil inscritos e contando, né? É isso aí. A gente vai crescendo, daqui a pouco a gente deve chegar nos 300 mil. E, bom, muito obrigado, Thomas, pela participação. É um prazer fazer parte dessa primeira edição, é sempre muito bom fazer o programa, muito divertido e é um showdown, né, da Gazeta Esportiva. E, bom, muito obrigado a você que está acompanhando com a gente, até a próxima, tchau. Tchau, tchau.